Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar sobre temas de importância para o Estado do Rio Grande do Norte. Nosso convidado hoje é o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos telespectadores da TV União. Deputado, final de ano discute-se as questões orçamentárias para o ano que vem. O orçamento está para ser aprovado na Assembleia Legislativa. Novo governo, a partir de janeiro, governo Robinson Faria. Quais os aspectos mais importantes que devem ser levados em consideração pelos deputados na análise do orçamento e também de um projeto que está tramitando na Assembleia, que é um pedido de empréstimo de 850 milhões de reais do governo do Estado? Eu acho que a grande preocupação em relação ao orçamento é a manutenção da máquina pública, o custeio da máquina. Claramente, ano que vem, o Estado arrecadará menos do que o suficiente para manter a máquina. Então, há uma expectativa muito grande de quais as medidas do novo governo para iniciar um processo de ajuste. Nós temos um Estado que arrecada 12 bilhões por ano, mas tem uma despesa de pelo menos 14 bilhões. Então, há de se ter medidas efetivas para dar início ao processo de melhorar essa equação. Há uma expectativa, não só da Assembleia, mas acho que de toda a sociedade potiguar, de quais serão os primeiros passos do novo governador e se tem início de um novo caminho administrativo para o Estado. Na sua experiência, que tipo de medidas seriam aguardadas dentro do início de um governo? Nós precisamos de medidas fortes no ajuste da máquina. Modernizar a gestão pública. O Estado desperdiça muito dinheiro, joga dinheiro fora por medidas administrativas equivocadas. Eu vou dar um exemplo mínimo de como o Estado gasta mal. As viaturas de polícia, por exemplo, no município de São Paulo do Potengi, tem 2 viaturas lá. Cada uma recebe 25 litros de combustível por dia para circular. E o posto autorizado a abastecer o carro fica em Natal. Ela gasta metade do combustível para vir em Natal. E boa parte do tempo, um carro que sai de São Paulo para Potengi entra nos congestionamentos de Natal para abastecer num posto de gasolina ao lado da Arena das Dunas e volta para São Paulo para Potengi. Isso é falta de gestão, isso é amadorismo. Isso tem, desde esse pequeno exemplo, a exemplos de larga escala em todos os momentos de gestão. Então, há de se modernizar a gestão pública. E, por outro lado, aumentar a arrecadação. Você precisa gastar menos e melhor e arrecadar mais. E você só arrecada mais investindo nos setores produtivos, no turismo, na mineração, na fruticultura, na agricultura, no comércio, nos serviços. E, para isso, precisa de criar um bom ambiente de negócio, com a política tributária adequada, com o investimento na infraestrutura. Esse empréstimo que está para ser votado na Assembleia, Alex, pode servir para isso. E é isso que a gente vai defender na hora de sua votação. Que o dinheiro seja feito para fazer dinheiro, para dar lucro. E para isso ele precisa ser investido em quem faz dinheiro no Rio Grande do Norte, que é o setor produtivo. Pelo que consta no projeto de lei, os recursos seriam destinados a quê e como o senhor pretende fazer com que sejam destinados, por exemplo, para investimentos no setor produtivo? E como o setor produtivo pode fazer com que esses recursos revertam em favor da máquina pública e em favor da sociedade? Eu vou dar só alguns exemplos. O empréstimo hoje ele é muito solto, ele prevê 3 linhas de financiamento. Uma genérica, saúde, educação, segurança. Outra para a criação de um fundo municipal, um fundo de investimento nos municípios para fazer convênio com as prefeituras, e um terceiro para contrapartidas de obras federais. As contrapartidas de obras federais, elas são importantes e necessárias. É a única parte do empréstimo que eu acho que está adequada. As outras 2, elas precisam ser melhor amarradas. Por exemplo, a gente pode investir nos municípios que tenham um bom trabalho, um trabalho já avançado na área do turismo, no seridó, na área de confecção. E esse outro valor que estaria solto, aleatório, nós pretendemos amarrar com o investimento todo indo para o setor produtivo. Para isso, nós vamos ter, essa semana, uma reunião com o superintendente do Banco do Brasil para saber o que é permitido se movimentar nesse empréstimo, para que a gente faça as adequações na lei e que a gente possa ter o dinheiro fazendo dinheiro, gerando recurso, gerando emprego e gerando mais impostos e arrecadação para o Estado poder equacionar o custeio da máquina que hoje
tem um rombo de 2 bilhões de reais por ano no Rio Grande do Norte. O que é que significa para o nosso, segundo a sua avaliação, para o nosso telespectador compreender um pouco melhor a situação do orçamento do Rio Grande do Norte, esse rombo de 2 bilhões e o que é que representa também um pedido de empréstimo no valor de 850 milhões para o governo do Estado? Veja bem, o Estado, ano que vem, tem uma perspectiva de arrecadar impostos e os repasses do governo federal de 12 bilhões de reais. Mas a despesa básica do Estado, para funcionar do jeito que está aí, muito mal, por sinal, é de 14 bilhões. Então, há um rombo de 2 bilhões. Uma diferença. Uma diferença menor. O Estado vai arrecadar menos do que tem de despesa a pagar. Esse empréstimo, ele não pode cobrir esse rombo. Esse dinheiro não serve para isso. Ele só serve para fazer investimento. Ele não serve para manter a máquina, pagar salário do servidor, comprar combustível para viatura de polícia, comprar munição para armamento. Então, o que é que você faz numa situação dessa? Imagina o pai de família que ganha 2 mil reais de salário por mês, e só que quando ele paga suas despesas, no dia 30, água, luz, telefone, a feira, o colégio do seu filho, ele tem uma despesa de 3 mil. Então, ele ganha 2 e gasta 3. Se ele pedir dinheiro emprestado, ele tem que pedir dinheiro emprestado para montar um pequeno negócio, passar a ganhar mais e chegar perto de ganhar o que ele gasta. E ele pode também diminuir um pouco da despesa, tomando medidas dentro de sua casa para que a despesa fique melhor. É mais ou menos o que o Estado tem que fazer. Ele tem que pegar dinheiro para arrecadar mais e melhorar suas despesas, acabando com mordomias e principalmente com falta de ferramentas de gestão que permitam o Estado gastar melhor o pouco dinheiro que arrecada. Eu lembro que o deputado Kelps Lima é o relator do projeto de lei que solicita autorização à Assembleia Legislativa para um empréstimo de 850 milhões na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Deputado, essa situação do Rio Grande do Norte, como ela chegou a tal ponto, né? E ela difere dos demais estados brasileiros? É uma situação conjuntural no Brasil? Você tem estados com a situação financeira melhor ou pior em todo o Brasil, financeira administrativa. A do Rio Grande do Norte é ruim porque a máquina pública foi tratada de forma politiqueira no decorrer de 20, 30 anos. Não se cuidou da máquina, não se formou bons quadros de planejamento para o Estado, não se priorizou a gestão pública, se priorizou, por exemplo, na nomeação dos principais cargos estratégicos do Estado, indicações politiqueiras, colocação de parentes. Isso foi minando, consumindo os cofres públicos. Hoje, nós temos um Estado falido, tecnicamente falido, arrecada menos do que tem despesa. E, para curar o câncer da má gestão pública, você precisa de um tratamento pesado. Você não cura câncer com remédio para dor de cabeça. Você cura câncer com quimioterapia, com radioterapia, com tratamento complexo e com profissional extremamente qualificado. É o que o Estado precisa, de medidas fortes, no sentido de enxugar a máquina, melhorar o custeio e gerar um ambiente de investimento. E, para fazer isso, precisa de profissionais qualificados. O próximo governador não pode tratar a ocupação da máquina pública de forma politiqueira nem partidária. Tem que ser tratada por grandes profissionais para poder melhorar a saúde financeira e administrativa do Rio Grande do Norte. Informações da equipe de transição mostram que, por exemplo, cortar cargos comissionados, a economia seria irrisória diante do tamanho das despesas e do custeio da máquina administrativa. Como cortar, então, dentro dessa perspectiva, eu pergunto se o senhor concorda, e como cortar gastos, como enxugar a máquina administrativa, por onde? Onde cortar as gorduras? Você precisa, primeiro, minar uma série de procedimentos que fazem com que o Estado gaste mais. O Estado compra mal, ele não tem um sistema de compras moderno. A Secretaria de Saúde, por exemplo, vive recebendo demandas judiciais para compras de medicamentos. Em linha geral, se compra muito mal, se distribui mal, se armazena mal. Você não tem política de logística no Rio Grande do Norte. No servidor, o serviço público, que consome metade de todos os impostos que os potiguares pagam, ele precisa ser feita uma grande auditoria para rever a folha de pagamento, descobrir onde os funcionários estão trabalhando, e muitos, não são poucos, que não trabalham. Precisam ser colocados para trabalhar e, caso não queiram trabalhar, serem retirados do serviço público. Só que
estas medidas, elas são impopulares e elas são necessárias. O novo governador não pode fugir de tomar medidas duras para equacionar o serviço público do Rio Grande do Norte, porque você está comprometendo os bons servidores públicos, aqueles que têm espírito público, que querem prestar um bom serviço e que muitas vezes não têm aumento porque carregam o peso de uma parcela do servidor que não rende para o Estado. Além disso, o Estado precisa criar um bom ambiente para o servidor público. Eu defendo a implantação da meritocracia no serviço público potiguar. Você premia o bom servidor, você faz uma separação do servidor que quer trabalhar daquele que não quer. E você pega o servidor que está acomodado e cansado de tantos maus governos, de tanta politicagem, e dá um estímulo para ele voltar a render. Então, a gente precisa criar um ambiente, um ciclo positivo administrativo do Estado. E não se consegue isso fazendo politicagem na máquina pública. Se consegue isso com transparência, com competência e com gestão pública moderna. Pelos perfis dos dois políticos que eu vou citar agora, que diferenças o senhor enxergaria, por exemplo, entre a atual governadora Rosalba Ciarline e o governador eleito Robinson Faria? No contexto do perfil histórico, político de ambos, não há grandes diferenças, até porque eram aliados até bem pouco tempo. Eu acho que a maior diferença está no instinto de sobrevivência que todo político tem. Está claro para toda a classe política que a sociedade não aceita mais má gestão, que você ser aprovado nas urnas, que você ser um político carismático, isso por si só não faz com que seu governo seja bem avaliado. As pessoas hoje sabem separar as coisas e exigem uma boa gestão. Então, como o Robson já viu nos exemplos de Rosalba, de Micarla, que só popularidade não resolve, ele sabe que precisa fazer uma gestão pública de qualidade. Então, a grande diferença está no momento, no instinto de sobrevivência, que com certeza todos os políticos têm, e Robson tem um instinto de sobrevivência aguçado. Ele só vai sobreviver politicamente se ele tiver uma boa gestão. E, para isso, ele não pode fazer politicagem. Deputado, a Assembleia Legislativa, como poder legislativo, tem a responsabilidade de criar o sistema jurídico do Estado do Rio Grande do Norte, né? As leis. De que maneira, na sua opinião, a Assembleia pode contribuir para a melhoria do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido dessa situação de organização orçamentária e financeira? Que leis ou que medidas a Assembleia poderia sugerir através de projetos de leis que venham a efetivamente melhorar essa situação? Eu acho que a Assembleia ela pode contribuir muito além da elaboração de leis. E digo isso com a tranquilidade de que sou o deputado que mais apresenta projetos de lei. Alguns projetos nossos aprovados, que começam a valer agora 1º de janeiro, trazem economia para o Estado. Acabar marcas e slogans de governo, acabar foto de gestor colado em prédio público, seja ele chefe do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Aprovamos semana passada um projeto de lei que regulamenta a transição de governo, facilitando a vida do novo governador no acesso a documentos. Mas não são só com leis. Nós podemos fazer sugestões. Semana passada mesmo, nós fizemos um pronunciamento indicando uma série de alternativas para o transporte público da região metropolitana. Os 24 deputados estaduais têm uma capilaridade muito grande, representam todos os segmentos da sociedade, conhecem as realidades dos municípios por todo o Rio Grande do Norte e podem levar uma série de sugestões para o novo governador. Quanto mais próximo o governador Robinson Faria estiver da Assembleia, mais acesso às demandas da sociedade ele terá. É óbvio que ele tem que olhar de diferir o interesse politiqueiro do interesse do Rio Grande do Norte, mas ele pode ter uma boa interação na Assembleia para criar um ambiente político no Estado que traga um bom resultado. Um governador não pode prescindir da colaboração que os 24 deputados estaduais podem dar, não só na elaboração de projetos, mas de estabelecer um ambiente no Rio Grande do Norte político para, inclusive, se aceitar as duras medidas que o governo precisa tomar para ajustar a máquina pública. Se isso for bem compreendido pela Assembleia, é um grande passo para ser bem compreendido pela sociedade.
Perfeito. Deputado Kelps Lima, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN em Debate. Eu que agradeço, obrigado você, telespectador do RN Debate, estarei sempre aqui às ordens para ajudar o Rio Grande do Norte e fazer um bom debate com a sociedade potiguar. Obrigado, deputado. Ficamos por aqui hoje, tenham todos um excelente dia e até amanhã.